Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser sobre o Império Carolíngio, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, é importante a gente retomar a aula anterior, onde eu falava sobre os francos, o Reino Franco. Eu dizia para vocês que os francos se destacaram entre os povos germanos, né, por suas conquistas, por se tornar um reino próspero, e eu dizia na ocasião de que o Reino Franco ele teve duas dinastias, a dinastia Merovingia, que teve como principal rei o rei Clovis, né, que a gente viu nas aulas anteriores, que se converteu ao cristianismo e tal. E posteriormente a gente viu que os filhos de Clovis receberam um golpe, né, por Carlos Martel, e aí foi o fim da dinastia Merovingia e o início da dinastia Carolíngia, com Pepino o Breve. Mas eu dizia para você aí no final da aula que Pepino o Breve foi aquele que, digamos assim, inaugurou a dinastia Carolíngia, mas o nome, inclusive, da dinastia, né, Carolíngia, vem de Carlos Magno, filho de Pepino, que se tornou um grande rei, na verdade, um grande imperador. Então, a partir, né, desse pequeno resumo, a gente agora vai começar a entrar um pouquinho, né, em conhecer um pouco mais sobre a história de Carlos Magno, né, do seu império que ele vai fundar e depois de todas as contribuições que Carlos Magno deu para a história. Então, nessa primeira aula, eu vou falar sobre Carlos Magno, sobre a expansão territorial de Carlos Magno, e numa segunda aula, eu vou falar sobre o Renascimento Carolíngio. Então, vamos lá. Bom, Carlos Magno, então, foi um rei que nasceu no ano de 768, né, até morreu em 814. Carlos Magno foi um dos reis mais importantes da Europa. Né? A gente, inclusive, vocês vão encontrar, se você colocar no Google, você encontra uma série de representações de Carlos Magno. Então, você tem estátuas, você tem quadros, né? Inclusive, a gente iniciou a nossa aula com uma estátua de Carlos Magno, né, em cima de cavalos e tal, ali na Catedral de Notre Dame. Né? Então, você vai ter, se você for buscar, você tem muitas representações. Hoje eu escolhi essa representação, esse quadro, do século XIV, para a gente, pelo menos, fazer uma análise e a gente perceber características marcantes de Carlos Magno. Então, vamos lá. A primeira característica que eu queria destacar é a característica guerreira de Carlos Magno, porque Carlos Magno vai ser um rei que vai conquistar muitos territórios. Inclusive, ele vai subjugar uma série de povos germanos, né? Os lombardos, também os saxões, tá? E entre outros. Então, Carlos Magno foi um grande guerreiro. Além de ser um grande guerreiro, Carlos Magno teve uma aliança grande com a Igreja Católica. Então, a gente pode considerá-lo como um rei católico. E esse símbolo, né, que a gente está vendo, esse globo, se chama orbe. Orbe, né? E a gente percebe que em cima a gente tem uma cruz. O que significa esse símbolo? Esse símbolo significa o domínio de Cristo sobre o mundo. Tá? Esse seria o símbolo, que é muito encontrado em, em representações de reis católicos. Então, essas duas preocupações então, principais de Carlos Magno ao longo da história. A guerra, né, foi um grande guerreiro, um grande conquistador, e também um homem que estava interessado também em expandir o cristianismo, em levar o cristianismo para todo o mundo. É claro que essa imagem ainda teria outras características importantes para a gente destacar, como é o caso, por exemplo, de uma alusão ao Império Romano. Né? A gente sabe que Carlos Magno, apesar de ser franco, ele tinha uma ideia de reviver o Império Romano. Ele queria reconquistar, né, todas aquelas terras que foi, digamos assim, fragmentada com a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Então, Carlos Magno também tinha essa preocupação. Ele se considerava um rei também romano. Tá? Bom, voltando ali à preocupação religiosa, só para vocês terem ideia, no reino de Carlos Magno, você tinha leis religiosas, como, por exemplo, no domingo, né, ele instaurou uma lei que não se podia fazer nada, né, salvo algumas poucas atividades ditas essenciais, como é o caso, por exemplo, de deslocamento do exército, sepultamento de mortos
e também transporte de víveres, né? Então, apenas essas três atividades eram permitidas no dia de domingo. Então, só para vocês verem também que como Carlos Magno é visto, né, como rei católico. Aí, nessa imagem, vocês percebem que Carlos Magno está segurando uma catedral, né, que é provavelmente a Catedral de Aachen, né, que é a capital do Império Carolíngio, que fica hoje, onde hoje é a Alemanha, tá bom? E é onde também, né, vocês vão ver no final da aula, já dando spoiler aqui para vocês, é onde vai estar sepultado o corpo de Carlos Magno, né, nessa catedral aí. Bom, falando um pouquinho das conquistas, aqui vocês têm uma dimensão, né? Peguei esse mapa, então olha que interessante. Em vermelho, vocês percebem ali o Império Carolíngio no ano 768, né? E depois vocês veem aí em amarelo, vocês veem a conquista de Carlos Magno. Vocês percebem ali que teve uma conquista ali na região dos saxões, na região ali de Hamburgo, né, tá vendo? Depois ali ele conquistou a Bretanha, né? Ele conquistou também o trecho ali um pouco, o começo ali da Península Ibérica, né? Vocês veem também que ele conquistou uma boa parte do Império da Península Itálica, né? Então, é muito interessante. Além disso, né, você tem, essa foi a conquista, então em vermelho e em amarelo são os territórios que pertenciam a Carlos Magno diretamente. É, o que você está vendo aí em marrom, de certa forma, em marronzinho, seriam territórios de vassalos. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho o que significa vassalos. Pessoas que estavam, nobres que estavam ligados, dependentes de Carlos Magno. Então, de certa forma, era um território que estava dominado, né? E você vê que essa parte tracejada, né, são os estados da Igreja Católica, beleza? Ali na Península Itálica. E você vê também que tem duas cores aqui chamativas, né? O Império Islâmico, olha a extensão desse Império Islâmico, né? Dominando ali a parte do Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica, e você tem também o Império Bizantino, não é isso? Então, são dois, digamos assim, dois impérios que estavam ali na época dividindo o território com Carlos Magno, beleza? Tá bom? Bom, no ano 800, a gente teve um episódio muito importante que foi a coroação, a sagração de Carlos Magno como imperador. E aí é uma imagem, né, que você tem do Papa Leão III coroando Carlos Magno, sabe no que dia? No dia de Natal, né? Então, uma das cerimônias mais importantes, né, da Igreja Católica, né, o Natal, vai ser esse dia que Carlos Magno vai ser coroado. Eu queria ler para vocês um trecho aqui de um livro, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, um trecho de um livro que fala sobre essa coroação de Carlos Magno. O trecho que eu vou ler aqui é do livro da Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, História da Idade Média, Textos e Testemunhos. Beleza? Então vamos lá. Naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor, quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente do túmulo do bem-aventurado Pedro o Apóstolo, o Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos romanos o aclamou. Vida e vitória para Carlos Augusto, coroado por Deus grande e pacífico imperador dos romanos. E depois deste louvor foi adorado pelo apostólico à maneira dos antigos príncipes, e posta de parte a dominação de Patrício, chamado Imperador e Augusto. Então, só para vocês verem, né, e com isso a gente finaliza a aula, só para vocês verem a importância de Carlos Magno, né? Então, Carlos Magno foi coroado no dia de Natal, no ano 800, né? Claro que também, né, Carlos Magno era o homem mais poderoso naquela época, então, assim, era importante também para a Igreja Católica ter Carlos Magno como aliado, aquele que vai ser o grande defensor da Igreja Católica, tá bom? Bom, é isso.
Na próxima aula a gente vai falar sobre administração carolíngia, como Carlos Magno administrava esse grande império, e vamos falar também do renascimento cultural de Carlos Magno, que foi conhecido como Renascimento Carolíngio. Então, até a próxima aula.